Salve, salve, pessoal que está nos assistindo. Shalom, graça e paz. Estamos aqui com esses amados irmãos aqui, esses homens do avivamento, homens de Deus, sacerdotes aí do Pai, né? E faremos aqui uma live, um bate-papo, né, com esse pessoal. Trocaremos ideias de vários assuntos aí que eu tenho certeza que vai ser edificante para a gente e também para todos que nos acompanhar, tá? Então, quero já me apresentar, né? Eu sou o Robson, né, faço parte aqui da IBAN, né, estamos prestes a uma conferência aí, então essa será uma das pautas nossa, né, e vejo que aqui tem pessoas que acreditam, pessoas que apoiam, né, tô aqui com pessoas que vão estar junto nesse projeto que Deus está iniciando aqui em nossas vidas, né. Então, queria aqui apresentar nosso parceiro Juninho, né, o vulgo Geofran, nosso brother Antônio, vulgo Delan, nosso brother Pastor Lê, vulgo Pastorzão. Isso aí, galera. Graça e paz. Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem uma expectativa grande aqui, né, de poder fluir, né, uma conversa bem leve aqui. E eu queria já começar aqui perguntando como que está a sua expectativa, Antônio, para essa conferência. A nossa, detalhe, a primeira conferência de homens aqui realizada pela IBAN. E aí, galera, como vocês estão? Cara, pra mim, poder participar desse momento, pra mim é muito incrível. Ainda mais por ser o primeiro, então eu creio do romper que estamos alcançando, né? Sim. Então, eu acredito muito num derramado do Espírito Santo nesses 3 dias. E, então, eu venho até buscando a Deus que seja algo que impacte, sabe? Que transforme a nossa vida. Não seja apenas algo de emoção, Sim. mas seja algo que transforme. Então eu creio muito no derramado do Espírito Santo, onde o Senhor vai curar muitos homens aqui. Sim, sim, glória a Deus. Conferência de mulheres aí que teve recentemente foi algo tremendo, né? A gente como apoio pôde participar e vira chaves, né? Vira chaves. Aí a apóstola comentou que por vários anos esteve debaixo de oração e hoje, né, podemos aí ter data, né? Sim. Temos aí a nossa arte aí, os amados aí convidados. E aí, pastorzão, como é que tá a expectativa aí? Como que vai ser aí esse tempo maravilhoso aí? Cara, Robinho, contagem regressiva, coração a milhão, né? Sim. Porque a gente tem vindo aí de um tempo de oração, de consagração, e nós cremos no novo de Deus, na vida de cada homem que há de passar por essa conferência, né? Sim. Desde já, deixando aí isso aberto para você, convide seu brother do trabalho, né, cara? Convide seu amigo, aquele parente seu que de repente está passando um grande desafio. Sim. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso para as nossas vidas. Vai ser um tempo de nivelamento mesmo, né? Como aquela palavra diz que Deus é bom para nivelar os caminhos, Ele aplana os caminhos, eu creio que será um nivelamento e de um derramar muito, conforme o Antônio falou, muito abençoado aí por Deus. Glória a Deus, né? Vamos Vemos nessa. aí um rompimento aí em massa. Por isso, não fique de fora, né? Um favor que você faz para você mesmo, né? Eu vejo que esses tempos aí a gente não pode perder, cara. A gente não pode perder. São palavras aí específicas para a rapaziada, né? Para todos. Então, quanto mais gente aqui, mais pessoas transformadas aí, espalhadas pelo Brasil e o mundo aí. E aí, Juninho, o que você me diz, meu querido? E aí, galera, beleza? Muita expectativa, né? Primeira conferência aí, como o Robson falou, que a gente organiza aí com os homens e a gente, ao longo do tempo, sempre viu as mulheres fazendo conferências aí com excelência. Sim. E essa é a primeira vez que a gente está podendo promover algo assim também com muita excelência, com muita dedicação. E eu creio que vai ser um tempo assim, um novo tempo, né, para os homens, né? Esse é o primeiro ano que eu me lembro que a gente faz o trabalho constante, né, de todos os meses ali ter o trabalho da rede de homens. E eu acho que é uma chave que está sendo virada na nossa igreja. Eu acho que a gente está aprendendo aí a trabalhar e com excelência sempre. Eu creio que Deus vai surpreender todos nós aí nessa conferência. Sim, sim, com certeza. É isso aí. Né, a gente vê assim que na sociedade tem várias estatísticas, né? Vários dizeres aí, homem não presta, homem é tudo igual,
né? Mas eu vejo que assim, tem essas estatísticas que são altas, mas elas não são absolutas, né? Nós cremos em homens de verdade, nós cremos aí em sacerdotes reais aí que Deus tem levantado, né? Pessoas que realmente demonstram, falam, ó, esse daqui você pode olhar como referência, né? Jesus veio na Terra, deixou o exemplo total pra gente aí, né? Então a gente tem várias coisas que a gente pode viver quebrando todos esses paradigmas, né? A gente vê em tantos setores aqui, no setor pastoral, trabalhista, né, com a família, né, pastor? Não sei que a gente tem vários grupos aqui, né? Posso dizer que eu sou o caçula aqui, né? Mas assim, somos todos casados, graças a Deus, todo mundo com família. Mas vemos aqui que o pastor, né, tem essa questão de o sacerdote de casa e também essa visão que a gente tem do senhor, né, como pastor, como sacerdote aqui na igreja também. Como que é, pastor, para a gente entender? Como que é ser um pastor pai? Vamos dizer assim. Uau, é um grande desafio, né? Um grande desafio, porque eu digo que ser um pastor dentro de uma igreja, né, em um culto, em uma sociedade, isso daí não que seja fácil, mas é mais tranquilo, né? Entendo, sim. Jesus tem uma passagem que ele diz assim: eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Sim. Então, eu tenho isso comigo, que o ministério pastoral, ele não começa dentro de uma igreja, ele não começa dentro de um ministério, né? Sim. A unção pastoral, ele começa quando o teu filho reconhece você como um pastor, né? Glória a Deus. Quando a tua esposa reconhece a tua unção, a tua família, né? Aqueles que estão próximos reconhecem. Então, eu luto muito mais em casa. Sim. Porque eu digo que o externo será consequência do interno. Sim. Então, Uau. quando a gente tem esta aliança dentro de casa, né? Então, é isso que eu passo e luto para ser. É ser o pastor da minha família. Sim. Porque automaticamente, quando você é pastor da sua família, quando você ama, quando você... o externo, ele é bem mais tranquilo, né? Você vai fazer o externo com menos peso, né? E com mais alegria. Sim. Porque eles estão com a gente todos os dias, ali dormindo, ali acordando, ali vendo o seu temperamento. É igual né? os discípulos com Jesus mesmo, né? Exatamente. 24 horas. Exatamente, né? Tinha aquela multidão ali que passava, né? Olha, vamos fazer uma reunião aqui próximo de Tiberíades, Sim. né? E ali o pessoal ficava ali 5, 6 horas com ele. Uau, que massa, milagres, uau, mas e quando entrava dentro do barco? Sim. Vamos embora. Batia o cansaço, talvez, às vezes até com pouco alimento sólido para consumir, né? Talvez ali com a exortação. Então, é desse jeito. É isso que eu digo de ser esse pastor, né? De ser um pastor interno. Então, a gente tem estado nessa luta, mas eu tenho tido êxito. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu acho que esse é o maior desafio, né, pastor? Tipo, quando a gente fala muito de avivamento, né? A gente prega sobre avivamento, sobre ver as pessoas sendo transformadas, mas o avivamento começa, né, na família, em casa. A gente acha que é simplesmente ir lá para um outro lugar, outra geografia. Lógico, Deus quer nos levar também, mas esse avivamento, ele culmina em famílias restauradas, né? Tendo ali o pai, o filho, a mãe, né? E eu acho que isso é poderoso, né? Quando a gente aprende o que é ser família no reino, Tem uma frase, Júnior, muito legal, que eu acho muito forte, e em várias igrejas eu já vi essa placa. Cada lar uma igreja, cada homem um sacerdote pastor, um pastor, um sacerdote. Tem várias igrejas, cada lar uma igreja, cada homem um pastor. Então o avivamento começa lá, né? Esses tempos
eu vendo, acho que sobre John Wesley, se não me engano, que a mãe dele era uma mulher muito fervorosa. Não foi? Eu lendo esses dias um livro sobre os avivalistas. Então, olha onde que ele começou. Uau. Né? Vendo quem? Vendo a mãe. Então, não tem como, né? Conforme Jesus falou, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Sim. Né? Então, é isso. O avivamento tem que começar no lar. Né? As missões têm que começar no lar. Né? Eu sempre digo que uma nação melhor é quando nós tivermos lares melhores. Sim. Você pega hoje uma estatística de ver o sistema carcerário hoje, né? Nosso apóstolo, inclusive, teve um trabalho mais de 5 anos dentro do sistema carcerário. E pega a história desses homens. Conversa um pouco com eles. Aonde que começou o maior problema? Não foi um cara que ofereceu uma paranga para ele. Não foi um cara que ofereceu um copo de bebida. Ele teve problema no lar. Sim. Não tem como. Olha, assim, raramente nós vamos ver alguém, e acontece, né? Eu digo que, tipo, o que Deus errou com Adão e Eva? No que Deus errou com Adão e Eva? Todo dia o pai vinha ter um encontro com eles, e mesmo assim eles falharam. Então acontece, mas geralmente em uma estatística grandiosa, cara, dentro do lar. Eu vi até uma postagem que o senhor falou esses tempos atrás, que o cara ele conta o testemunho que ele tinha ido no presídio fazer uma ação lá no presídio. E aí ele conta que era mais ou menos 3.000 e pouco presos. E desses 3.000 e pouco presos, ele conversando lá com os agentes depois, parece que era em torno de somente 20 pais no dia de visita que foram fazer visita. Nossa. Então até é o tema aí da nossa conferência, né? Mostra-nos o pai. Então você vê que a falta de paternidade, às vezes, é o resultado do que a gente está vendo nos problemas na sociedade, né? Exatamente. Na família. Exatamente. E antigamente, há anos atrás, havia uma falta de paternidade porque o pai mesmo era ausente. Mas essa geração mudou. É um pai presente e ausente ao mesmo tempo, né? Porque antigamente nós víamos o pai trabalhando horas e horas, né? E pouco tempo com o filho, né? Ou aquele pai até grosso ali. Mas hoje não. Hoje você vê um pai presente e ausente. Hoje você vê um pai, né? Um grande desafio, o pai na sala, o filho no quarto e eles se conversando por WhatsApp. Verdade. Então, hoje tem crescido muito essa orfandade de pais vivos, cara. E o engraçado, pastor, que o senhor falou, né? Que eu faço o que eu vejo meu pai fazer, né? Então, você pega esse pessoal de situação de rua. Quando você senta para conversar com eles, cara, a frustração maior é lá atrás também. Meu pai era assim, meu pai fazia isso, fazia aquilo. Aí, então, isso levou ele a um caminho que leva também a não dar certo na família, né? Porque ele vem carregando essa bagagem e não tem o entendimento que aquilo que aconteceu com o pai não é para acontecer com ele. Ele não tem esse entendimento, né? Assim, eu tiro pelo meu exemplo, que assim, eu não tive um pai presente, mas também não tive uma vida fácil, mas também não me culpei por isso e também não virei um marginal porque eu não tive um pai, você entendeu? Sim. Eu sempre entendi dentro de mim que eu tinha um pai. Só que assim, enquanto ele não se revelou a mim e eu busquei esse pai, que é meu pai, eu não tinha entendido, mas hoje eu entendo que eu tenho um pai maior que tudo, sabe? Então, isso é mesmo. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer, mas a gente não pode também ver tantas coisas erradas e aceitar, sabendo que a gente tem um pai tão perfeito, né? Sim. Essa passagem, a gente foi numa conferência, 2 semanas atrás, do Jesus Cop, e foi falado lá sobre essa passagem, né? Mostra-nos eu faço o que o meu pai, o que vejo meu pai fazer. E algo interessante que eu nunca havia parado para pensar é que Jesus ele não estava falando somente do pai celestial, ele está falando também do pai terreno. Né? Porque a Bíblia fala que a descendência, quem na verdade tinha descendência do rei Davi, era José.
Então Jesus ele está honrando o seu pai também aqui na Terra. Sim. Né? Só o fato dele também ser carpinteiro, ele aprendeu com seu pai. Sim. Sim. Né? Então isso mostra o quanto que ele também valorizava essa questão de você ter uma paternidade também. Né? Sim, sem dúvida alguma. Nós vemos Jesus ali um exemplo, né? Ele, seu nascimento, depois ali aos meados de 12 anos no templo e depois já iniciando o ministério. Mas e esse tempo? Uhum. E esse tempo no oculto? Você acha que foi só o Pai Celestial, o Abba, a fonte, quem direcionou? Claro que não. Foi José, cara. Sim, com certeza. Foi esse cara irrepreensível, né? Sem dúvida, foi esse homem, né, que iluminado mesmo pelo Pai Celestial e falou, cara, você, porque não teve como, né? Eu creio que o Pai Celestial poderia ensinar a educação, né, os princípios judaicos. Quem ensinou isso daí? Hã? Sim. Uau, glória a Deus. Da onde que veio? Quando ele fala, eu estou aqui, né? Eu estou no meio do templo, eu estou falando das coisas do meu pai. Quem levou Jesus até ali? Sim. A linhagem sacerdotal levou ele até lá. José levou ele até lá. Não foi Maria que pegou e falou, não, vamos lá, meu filho. Vamos ali, vamos para o templo sagrado. Não. Mas foi ele, foi José. Então, ele teve um amparo total. Eu não tenho dúvida disso, né? Sim. Não de Jesus 100% sendo Deus, mas 100% sendo Jesus. Na ética, na educação, né? No temperamento. Quem fez isso? Cara, foi o pai da terra. Foi José. Que Jesus teve todas as fases, né? Criança, adolescente. Então você vê que precisou de alguém para apresentar, inclusive, as escrituras. Filho. Aqui, né? Senta aqui, Então, vamos ouvir, né? Vamos estudar. Quem ensinou os princípios ali, né? Um princípio da linhagem sacerdotal. Sim. Cara, teve o pai. Sim. Verdade. Você vê até com o João Batista um pouco disso, né? Porque, por exemplo, Jesus era Deus encarnado. Né? Tem gente, mas ele era Deus, ele não precisava. Não, mas, por exemplo, ele era Deus, mas ele não saiu por cima do mandamento do batismo. Ele se submeteu a João Batista. Então, eu não imagino ele diante do pai dele sendo um filho que ia mandar no pai. Não, eu sou Deus. Não, ele se submeteu aos processos, né? E só mostra o quanto humano ele era, né? Quanto humano ele era. E o quanto que ele teve de ensinamento do pai. Porque sim, tem muito... né? Tem muito do perfil. A criança, ela até 8 anos de idade, ela é gerada e tratada o perfil, o caráter, né? Uma boa parte do temperamento. Então você vê Jesus ali, já na sua idade adulta, chegando para João Batista e falando dessa forma com João. Esta fala eu não entendo que era uma fala somente de 100% Deus. Mas ele falando, cara, faça isso. Eu necessito disso. Aquele senso de humildade não era do Deus encarnado. Era do Pai sendo um modelo. Sim. Né? Da humildade. Cara, não tem como. Né? Ele tinha ali o poder do Espírito nele, claro. Mas eu não tenho dúvida. Eu não sai isso da minha mente. Foi José, o grande homem que direcionou Jesus nessa caminhada até chegar, né, ao patamar mesmo de ser enviado e começar o seu ministério, vamos dizer, de forma mesmo expressiva, conforme nós vemos aí nas Escrituras, né? Sim. A gente vê que o reflexo, né, de ter essas referências é notável. Né? A gente olha para uma criança e fala, cara, você é o reflexo do seu pai. E às vezes a gente vê algumas pessoas, igual o senhor falou, né, tem filhos praticamente órfãos de pais vivos, né? E a gente vê a distorção que é ter totalmente ao contrário de tudo isso, de ter um sacerdote, de ter alguém ali para exortar, alguém para ensinar. Né? A gente vê reflexos hoje.
né? Tanto é que tem essa questão de ideológica, né? Biológica, aí a pessoa não se entende. Então a gente vê a falta que faz ter uma voz, né? Sim. A falta que faz a pessoa não entender, primeiro, que ela tem um Deus, né? Que ela tem um pai que acolhe, um pai dos órfãos, né? O pai que ama, o pai que salva, o pai que transforma. E também que ela, sabe, a falta que faz de ter também o pai José, vamos dizer assim. Né? Então, a gente hoje tem muito reflexo disso. Né? Eu passei, assim, eu convivi muito com isso, né, com a minha esposa. Ela teve bastante problemas nessa questão, né, e foi ao longo dos anos para curar isso nela. Tanto é que isso afetou ela entender como que Deus pode ser um pai para mim, se o meu pai não é considerado um pai por mim, sabe? Então eu vejo que a imagem de Deus foi distorcida nesse sentido, né? Um conflito, sabe? Então Deus é ruim, sabe? Então Deus é pai, cara. Para ela Deus era Deus, é o supremo, é o intocável, Soberano ali, né? Isso, menos o pai, entendeu? Então eu vejo que assim, eu vejo que tudo isso vai ser tratado mais a fundo ainda nesses dias, né? Que são coisas que mostram-nos o pai. Né, mostra realmente para a gente entender o quão profundo e completo é esse pai que a gente já tem. Sim. Né, independente dos erros dos nossos pais. E a gente vê que, a partir do momento que a gente entende isso, a gente tira um fardo da gente, a gente tira um fardo que a gente tinha colocado na outra pessoa, e ali, como aconteceu, pode ocorrer esse perdão que os dois ficam sem fardo agora em diante, né, e a imagem de Deus fica nítida na sua visão. Né, porque realmente tem muito sofrimento. Não sei se você já chegou a acompanhar alguma pessoa nesse sentido, mas, cara, quando não tem essa referência de José, pode, às vezes, afetar do nosso papa, do nosso aba, né? Sim. Nosso paizinho. Você sabe que isso é comprovado também, né? Que a pessoa que teve problema com um pai terrestre, ele tem uma certa dificuldade para se relacionar com Deus. E a pessoa que teve problema com a mãe, ela tem problema para se relacionar com o Espírito Santo. Isso já feito também estudos. Sim. E geralmente, quando houve uma ausência materna, o relacionamento com o Espírito Santo ele é um pouco travado. Então, você falando agora aí, né? Então, é mais uma prova dentro dessa estatística, que você tem dificuldade de você entender, de você chamar ele de pai. Há pessoas que... Sim, engasga. Ele chama de Deus, ele chama de soberano, de criador, mas de falar paizinho, sim, ela tem essa dificuldade. Acho que paizinho é o ápice. Uma pessoa que... Mano, é nítido, eu saio flui tão... Ai, paizinho, acho que ele já atingiu, cara... Papai, sabe? Já virou a chave, né? Já virou. Cara, você vê alguém orando assim, papai, naquela... Cara, não tem como, parece que aquilo mexe, sim, né? Sim. Pai, mas quando você fala papai, cara, vem aquela chave. Eu já recebi orações, já ouvi, papai, cara... Meu Deus, né? Eu vejo meus filhos mesmo quando nós vamos orar, né? Papai do céu. Cara, é algo... A gente vê a pureza, né? Exatamente. A entrega, né? Eu vejo que esse simples falar, no automático, você gera uma confiança tão grande, né? Poxa. Porque vem junto, vem carregado com isso um amor, um afeto, né? Uma segurança que a gente tem. Sim. Ainda mais você vê homens, né? Falando, papai, paizinho, barbadão, papai, paizinho. É um nível mais profundo ainda, né? O cara chegar nesse nível. Porque o homem, ele tem essa questão de ser mais duro, sim, de ser mais bruto ali, mas quando ele entende quem Deus é... É até um problema que assim, né, pastor, o pastor estava falando da família, da casa. Às vezes o homem, ele acha que essa questão de buscar, de orar, é com a mulher. Não, se é quebrantar, chorar, é com a mulher. Não, a gente vê e prega que não é isso. A gente vê isso acontecendo, né? A gente vê que Jesus, ele veio a todos. Que o arrependimento, né, ele falou, o reino é chegado a todo mundo. Né? Então, essa parte tem muita gente que acaba deixando de lado para as mulheres. Né? O pessoal, sim, que é casado, aí aquele que é solteiro deixa que minha mãe ora.
sabe? Então a gente vê uma treta nesse sentido, sabe? Que pessoa, pô, homem é barba, é falar mais grosso, é gritar mais alto, bater na mesa, mas não, cara. Também é o quebrantar, né? É o se Até prostrar. na igreja, né, pastor? Você vê esse reflexo de, tipo, a mulher é muito mais ativa. Sim. No geral, né? Não A digo gente- nossa igreja. A igreja gente no vê geral. aí nas conferências, Nossa, vamos verdade, dizer, né? sim. Sem A palavras. gente vê nas conferências. Cara, tá aí, né, o que acontece. E nós precisamos de quebrar isso. Não é por uma disputa, entende? Sim. Sim. Né, a gente brinca às vezes, cadê os leões, né? Ah, reuniu aí 10, 15 mulheres e agora nós vamos reunir os 300 de Gideão. Mas não é comprovado, é nítido, cara. É nítido isso, né? Eu falei para Ju que o ano que vem tem aquela conferência Modeladas Sim. em Brasília. Cara, eu fui tão impactado pela minha mulher e a última eu dei uma acompanhada, um monte de homem lá. Falei, pá, vou deitar o cabelo para lá, Partiu. mano. Falei pra ela, falei, Ju, vou deitar o cabelo pra lá, vou levar os 2 meninos juntos. Ela falou, tem lugar lá que tem um tempo que fica a conferência das crianças, kids. Falei, velho, Melhor ainda, né? Tô aí. mano, vou deitar pra lá, porque é o que você falou, é nítido, Sim, né? sim. Não é uma disputa, mas era pra ser assim? Não, não era pra ser assim, Sim. sabe? Eu entendo que era pra ser uma junção, Sim. né? Verdade. Nem mais mulher e nem mais homem. Não é isso. Era para juntar a sabedoria da mulher e o sacerdócio do homem. Mas é uma história que, se você puxar o fio aí, cara, vai rodar muito, né? Mas, cara, biblicamente era o sacerdote, né? Era o sacerdócio ali que iniciava, né? Era ele, era quem carregava a arca da aliança nos ombros, era o sacerdote. Mas com o tempo veio mudando um pouco isso, sabe? Veio distorcendo, por exemplo, assim, o homem é quem mantém a casa, então o homem precisa ser o mantenedor. E o homem focou nisso. Ele Parou. pirou, cara, eu Parou. preciso de manter a casa. Mas o que é manter a casa? Sim. Quem disse para ele que pagar todos os boletos mensais é manter a casa? Uau. Você vai pagar todos os boletos mensais, vai dar uma mesada para o seu filho aqui, e sua casa está destruída. Você está mantendo a sua casa? Então, distorceu, sabe? Com o tempo veio vindo aí, distorceu a história. Não, o homem é o sacerdote, é o cabeça, né? Ele precisa ser um mantenedor. Exatamente, o mantenedor do corpo, da alma e do espírito. Sim. Né? O peso está sobre ele, a responsabilidade está sobre ele. Não só de pagar os boletos, mas é de ter uma paz em casa, sabe? É de ter a harmonia em casa. Sim. É da mulher chegar e falar, pô, seu filho, senta aqui, filho, vamos conversar. Mas hoje eu já vi, eu já tratei, eu já conversei com pessoas, tipo assim, cara, eu fiquei o dia todo fora, resolve você. Porque na mente dele, ele é um mantenedor. Ele precisa de trabalhar, ele precisa de fazer hora extra. Esse não é o plano de Deus, cara. Sim. Isso não tem a ver com sacerdócio, daí tem a ver com uma ideologia romana ali, que vem lá do passado, que o imperador precisa de dominar. Não é isso, cara. A mentalidade até do Egito, né? Vamos encher esse povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar De em pensar em cultuar nada. o Deus deles. Exatamente. Então, e aí o que acontece muitas das vezes? A mulher entende essa vazão dentro da casa, Sim. esse vazio, e aí é onde que ela vai, porque ela tem essa sensibilidade e ela vai. Sim. E vai buscar pelo lar, pelo filho, pelo esposo. Mas esse não é o plano de Deus. Sim, exatamente. A gente vê que quando isso acontece é porque algo está fora do controle. Né? Alguma coisa ali não está de acordo com a palavra de Deus, né, que diz, né, muito sobre isso. Então tem até essa questão, poxa, feminismo, né, empoderamento. Cara, sim, as mulheres têm os direitos, cresce, evolui, né, mas acaba acontecendo essas situações que a pessoa toma o lugar
né? Porque alguma coisa estava desconfigurada e não tem essas bases bíblicas, né? O rapaz, o sacerdote, não consegue sustentar isso, né? E a pessoa, um sacerdote que tem uma sacerdotisa, os dois entendem esse papel, Sim. os dois entendem essa importância. Então a gente vê essa base que a gente volta lá no início que o pastorzão falou, que é a família, né? A gente vê uma base completa, uma base feita, uma base consolidada, dali em diante, a gente vê que tem esse cumprimento do sacerdócio, tem essa submissão da mulher que não é rebaixar ela, não é deixar ela quieta. Pô, a gente vê o pastor aqui, né? Todos nós aqui, as mulheres todas ativas aí, graças a Deus. A gente até vê, é uma honra, sabe? Ver lá, vida. ver ministrando, liderando projetos, cara, vai pra cima, né? No louvor. Então tem as mulheres aí, a gente voa também, né? Então eu vejo que essa é a essência, né, que Deus deixou pra gente. Sim. Assim, né? Toda essa questão de que todos vão, né? Todos preguem, todos se envolvam, todos cresçam. Né? Ô, pastor, como que o senhor vê, tipo assim, essa questão, tipo, até que o Robson comentou ali, né? Hoje a gente vê cada vez mais forte está acontecendo essa inversão de valores, né? Tipo, hoje o homem, esse dia até vi algo assim, que o homem tem que pedir desculpa por ser homem, né? E a mulher cada vez mais tomando essa posição, assim, do homem, de uma independência, de falar que não precisa, né? E a gente vê que na Bíblia, eu acho que um precisa do outro, né? Não tem esse lance de independência. Como que o senhor vê essa questão? Você acha que tipo, é uma coisa que está afetando hoje tipo, as realidades da nossa igreja? É uma coisa que a gente vai encarar mais, cada vez mais? É porque na cultura aí, a gente cada vez mais vê isso nos filmes, nas séries, em tudo que é ao redor, a gente vê essa mensagem sendo propagada no dia a dia. Totalmente. Está afetando totalmente, cara. Totalmente. Eu digo que o maior problema, um dos maiores problemas das nações é o extremismo. O extremismo ao quadrado, ele chegou, né? Então a gente via aquele sacerdote que ele trabalha muito, que ele quer ser o mantenedor, né? E deixa de lado todas as outras coisas. Então, ele não é um mantenedor, porque o mantenedor não é manter financeiramente, mas é manter em todas as áreas a casa, né? E aí depois você vê um outro extremismo que tomou conta principalmente nessa década agora, que já é o extremismo assim, ela quer fazer, então deixa ela correr, né? Deixa ela correr, ela quer disputar comigo. E a mulher saiu pro mercado de trabalho. Todas as mulheres aqui trabalham. Eu digo pela minha, sim, né? Sempre trabalhou, sempre estudou, sempre foi, mas sempre no lugar dela. Por quê? Porque não houve o extremismo. Então, eu digo que nenhuma cadeira fica vazia. Sim. Nenhuma. Então, o que acontece? Se a cadeira do sacerdote está vazia, é automático, isso é uma coisa do ser humano, a mulher vai sentar. Não tem como. É automático, isso é uma coisa do ser humano. Sim. Né? Porque qual que é a visão dela? Se eu não sentar e segurar, eu vou perder a minha casa. Sim. Eu não vou conseguir dar aquilo para os meus filhos. E aí, então, o que acontece? Aí ela sai. Cara, na boa, tá comprovado, a mulher, eu trabalhei com muitas mulheres, muitas não, mas algumas mulheres. E cara, a mulher, quando ela pega para desenrolar, ela desenrola mesmo. Sim, multiplica, parece. Cara, tá aí. Né? Não tem isso. E aí, o que ela fez? Ela foi para o mercado, né? Foi para o mercado para querer, como uma ajudadora. Eu entendo que a mulher ela chegou no mercado para ser uma ajudadora, sim, né? Com sonhos, com projetos, mas para estar ali junto. Mas a cadeira ficou vazia. E a cadeira vazia, ela teve que sentar. Mas é complicado porque não é o número da sua coroa, não é o número do seu calçado. Aquela cadeira não foi feita para você. Então, o que acontece? Um efeito cascata. Ela saiu,
né? E dominou. E aí agora ela também tem a visão de muitas vezes ela ser a mantenedora. O homem às vezes se recua, porque, né, aquele estilo às vezes arrogante, também não vou falar nada não, se ela quer. Só que o que acontece? É um efeito cascata. Influenciou na vida de quem hoje? Das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, essa geração que está crescendo, levantando a bandeira do feminismo, são duas realidades. Isso daí é estatística também, tá? Isso daí é estudos. A primeira é aquela que o pai explorava a mãe e a mãe falava, olha, seja você, não sofra como eu sofri. Tá? Então, ela ficou com aquilo, né? Olga, aquele filme, né? Olga, ninguém vai me segurar, ela vai com aquilo, né? E aí ela sai com aquilo, não, ninguém vai me segurar, o homem não vai parar. Eu vi a minha mãe, às vezes precisando de comprar um absorvente e meu pai falava, põe paninhos aí, como eu já ouvi, põe paninho, não vai comprar absorvente. Então, a menina via aquilo, né? E saía revoltada e falava, chega. E aí a criança cresce assim. Esse é o primeiro. E o segundo passo, que eu vejo totalmente inverso do pai não dando nada, ela vê o pai bem de boa, entende? O pai já zen e a mãe crescendo, a mãe dando... O que ela vai querer ser exemplo de quem? Sim. Cara, vou seguir minha mãe. Minha mãe, o filho, não, minha mãe que é guerreira. Sim. Você ouve alguns assim, minha mãe que é guerreira. E aí, cresce essa bomba do feminismo. Então, o que você acha? Não é extremo para nenhum dos lados. É cada um cumprindo o seu papel, né? Para não ter erro de identidade, tanto do homem, da mulher e dos filhos. Verdade. A gente vê também que tem essa questão do que o homem, ele se preocupa, alguns, né? Vou falar de 2 grupos aqui. Tem aqueles homens que são bem omissos, né? E tem aqueles que 24 horas, 72, enfim, tá totalmente envolvido aí. Então a gente vê que ele acaba sendo esse extremo, ele não tem esse equilíbrio, né? Aqueles que não faz nada, aqueles que faz só o externo, vamos dizer assim, né? E tem a frase que o nosso apóstolo fala, que nenhum sucesso externo justifica o fracasso interno. Né? Então a gente vê que tem esses 2 extremos. Né? Viu? A pessoa é violenta, é machista. Então a gente vê esses 2 casos. E qual que é a cura para isso, sabe? Qual que é, cara, a chave para a pessoa ter esse equilíbrio, né? Porque eu vejo que todos nós aqui temos que tomar esse cuidado, né? Olha, eu não posso, já ouvi ontem, eu estava conversando com uma irmã, que ela falou sobre isso. Ela fala, cara, eu tenho meus filhos e eu vi o quanto que eu estava servindo os próximos. Só que os próximos que ela dizia não eram aqueles realmente mais próximos, que eram os filhos dela. Então fazia falta na hora de fazer um café da manhã, de levar até a perua da escola, sabe? Então a gente vê que são pontos assim que os filhos chegou a olhar para ela e falou, mãe, eu não quero ir para a igreja. Aí ela falou, mas por quê? Depois de alguns dias, né? Mas por quê? Não, porque eu vejo só você correndo para cima e para baixo, sabe? Então são pontos assim que a gente vê uma extremidade que, se não tomar o cuidado, reflete no filho, né? E o filho olha e fala, cara, isso daí é cansativo. Ir para a igreja é cansativo. Ao invés de ele olhar e falar assim, ir para a igreja é a melhor coisa do mundo. Olha o jeito que minha mãe é. Olha o jeito que o meu pai é. Sabe? No contexto dessa história, no caso, era a mãe. Né? Sim. Então a gente vê que qual que seria a cura para isso, né? O que poderia fazer para ter essa junção, para que nenhum dos lados pare, vamos dizer, que os 2 são importantes, né? Sim. Cara, eu entendo que primeiro é o equilíbrio. Sim. Né? Antes de nós falarmos como cristãos e como o manual de instrução nosso é a Sagrada Palavra, cara, eu não entendo outra maneira a não ser você mergulhando em Deus.
Porque quando nós mergulhamos em Deus, os nossos olhos se abrem, né? Os nossos olhos se abrem, a gente se desperta, né? Então, é mergulhar em Deus, cara. Né? Davi fala assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque se você falar isso daí para um homem hoje, né? Ou para uma mulher, às vezes ela não vai... Não, eu estou normal, eu estou fazendo o certo, eu estou cuidando dos meus filhos, eu quero uma vida melhor. Eu cansei, eu sofri demais dentro de casa, então hoje, né, é aquilo, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Não, eu não entendo isso. Lugar de mulher é onde Deus tem um princípio para ela, baseado nas Escrituras. Né? E baseado nas Escrituras, com certeza ela vai ser muito, muito, muito alegre. Vejo vocês como exemplos. Pude acompanhar o casamento de todos vocês. Né? Tive a honra de ir no casamento de todos vocês. Cara, acompanhei o relacionamento. Né? Você chegou aqui, Juninho foi diferente, que eu conheci os dois aqui, mas vocês já chegaram em um relacionamento, né? Você já deu uma migué na escola lá, né? Conversinha fiada na coitada da Nai lá e chegou aqui, né? Antônio chegou aqui, só tinha cabeça. Eu pude acompanhar o cara, só tinha cabeça, não tinha nem barba. Nossa, cheguei zoado, hein? Né? Meu Deus. Chegou mais batido que bengala de cego aqui. Então, eu acompanhei vocês com a esposa de cada um. Cara, elas são livres, todas aqui. Há mulheres aqui que são empreendedoras. Sim. Tá? Há mulheres aqui que são líderes, como a sua, uma líder dentro de uma grande empresa aqui de Campinas. O que você vem me falar? Que ela está em um lugar onde ela não quer estar? Formada, estudada. Então, meu amigo, mas no princípio, quando a verdade entra, a verdade do céu, o princípio do reino, cara, não tem peso, não tem questionamento, não tem, será que eu vou? Não, vai fluir, né? Vai fluir. E eu entendo isso, que não pode ser um extremismo, não pode ser um peso. Né? Quando Davi, igual eu falei, né? Davi olhou e falou, vê se é em mim. Então, Deus mostrou, cara, tá aqui, você é isso, você é aquilo. E assim seja nós. Se nós reconhecermos as nossas falhas, o que há de erro em nós, vai fluir. Sim. E o legal é você ver a sua mulher crescendo em Deus e ganhando território ali, em Deus, né, nos princípios, porque você pega o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele não teve divisão. Você vai lá em Gálatas 3... Né? Ele fala, não tem divisão entre homem, mulher, escravo, não tem divisão. Então, ele já deixou bem claro ali, né? Então, você vê que as nossas mulheres, por mais que elas ganhem, a gente torce por isso, para ela conquistar lugares altos. E a gente tem que ser essa, vamos dizer, essa ponte. Sim. Bom, que você chegue a lugares que eu não possa ir. Mas é lugares em Deus, sabe? Não se volta a conquistar coisas, mas se volta a conquistar algo no reino. Então, você vê que quando... qualquer coisa que acontece, assim, quando ela vê que precisa, assim, de um, né, fala... E elas vêm, tipo... E aí? O que você acha? Sabe? Isso é demais, porque elas entendem o princípio. Porque, assim, por mais que elas estejam ali, às vezes, na frente, mas ela sabe que ela precisa voltar e falar, não, eu tenho um sacerdote em casa, eu preciso de uma palavra direcionada por ele. Então, isso eu acho que vai. Aí volta lá no pastor. Cara, é muito legal você ser o pastor da nossa casa, né? Da nossa igreja ali. Cara, isso é demais. Sim, né? exato. É incrível. Essa semana eu falei com o Antônio, né? Ele me colocou uma situação no começo da semana. Sim. E o que eu falei para ele? A gente conversou, falei o que para ele? Conversa com a tua esposa. Sim. Vê, né, pastor, assim, cara... A gente conversou, eu falei assim, mas Antônio, resumindo tudo isso, sente com a Thaís. Não foi? Uau. Né? Sente com ela. Vai trocar uma ideia. Vê o que ela direciona. Sim. Cara, ser sacerdote é ser isto. Não é falar, eu falei, tá falado. Não é isso. Verdade. Isso é prepotência. Esse não é o reino de Deus. Esse não é.
Esse não é um princípio, né? Distorceram muito. Sim, verdade. E aí ele foi, né? E qual foi a palavra? Agora nós aqui, antes de começar aqui a rolar, eu falei, e aí, Antônio, a palavra que ela deu para ele foi o trampolim para ele partir. Sim. Então, é isso, cara. Né? Sim. Mas a gente volta a dizer, né, que esta conferência será tratado sobre isso, sabe? Sobre o homem voltar a ter a sua posição, Sim, cara. exatamente. A sua identidade, sabe? Que foi deixando, foi passando, Sim. sabe? Foi entrando naquilo que fala lá em Apocalipse sobre ser morno, sabe? Sim. Foi passando, cara. Então, a gente vê isso hoje. Sim. Essas pessoas, esses homens mornos, né? E aí, o pior de tudo, que afeta a sociedade. Sim. Porque hoje meu filho tá mais velho com 9 anos. Daqui 6 anos, cara, ele já é um adolescente. Daqui mais 9 anos, ele já tá passando para fase de maior, já tá na sociedade, Sim. né? Eu já falei que com 16 anos eu já vou tacar ali chumbo nas costas, vai trabalhar sem vergonha, né? E aí, como que vai ser esse homem lá fora? Sim. Cara, então venha para essa conferência. A gente quer tratar sobre isso, sobre essa identidade que foi sendo perdida, Sim. né? Perdida talvez por um extremismo do machismo. A gente fala muito que o Brasil, não, o machismo tem caído, mas ainda tem. Tem muito machismo, Sim. cara, sabe? Ou o outro extremismo, que é da acomodação. Deixa ela tocar. Né? Não, tá aí, tá bom, tá fluindo, o dinheiro que eu recebo tá dando para mim equipar meu carro, colocar as rodas da hora, andar com meu tênis e com meu relógio legal, tá rodando. Mas deixa eu te falar, a descendência segue. Sim. Verdade. Você tá entendendo? E aí começa cada vez mais a doença seguindo. Porque o seu filho filtrou isso. O filho vai ter filho. E aí por diante. Verdade. Né? Sabe uma coisa que eu vejo, pastor? Igual o senhor falou aí, que às vezes a mulher fala, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Mas o lugar dela é onde Deus, de fato, determinou. Então, não é nem o homem nem a mulher, mas é Deus que determina, né? Mas eu vejo que muitas vezes, por exemplo, a gente pega o feminismo, né? Muitas questões até são causas que são justas, né? São dores ali do contexto da mulher, mas muitas vezes a forma como se luta por isso não é a maneira mais correta, né? De silenciar a voz do sacerdote, do homem, né? Tendo toda essa confusão dos papéis, né? Tendo esse julgo desigual. E eu vejo que muito disso surgiu, né? Por exemplo, quando a mulher fala assim, o lugar dela é onde ela quiser, como uma resposta àquilo que muitas vezes o homem falou, o lugar da mulher é na cozinha. E aí, qual que foi a resposta? Não, meu lugar não é na cozinha, é onde eu quiser. Sim. E aí acabou entrando os dois nessa guerra, né? Nessa disputa de quem... E quando, na verdade, os dois deviam estar ali numa questão de cooperação. Mas eu vejo que a resposta está no homem. Porque a questão, tudo começou porque o homem não entendeu o seu papel, né? O homem devia facilitar, o homem devia ser esse direcionamento para a mulher. E por justamente ele às vezes está nesse extremo de tentar silenciar a voz da mulher, ela se rebelou. Sim. Né? Então, quando o homem ele entende a sua identidade, cara, não vai ter problema nenhum uma mulher ser submissa a um homem que está posicionado naquilo que Deus colocou. Não é fardo. Não é fardo. Você pega, né, as mulheres falam, nossa, o papel de ser submissa é muito ruim e tal. Mas olha o papel que fala em Efésios capítulo 5 para o marido. De dar a sua vida pelo morrer. Tipo, você tem que morrer pela sua mulher. E aí? Né? Então, você pensa em caminhar com um cara que você sabe que ele vai dar a vida por você. Fica fácil, né? Diminui. Esse feminismo, assim, se você pegar, né, eu sou a favor de um posicionamento, né? Mas você pega o feminismo, levanta essa bandeira, são tudo mulheres
revoltadas, cara. Não é uma mulher que ela entendeu de levantar uma causa para que seja um benefício. Conversa com uma mulher dessa que ela não vai falar assim, não, é que eu entendi que a sociedade estava passando por um grande desafio e aí a gente, não, ela é porque ela foi humilhada lá, porque ela isso, porque ela aquilo. Então, o que ela fez? Se revoltou, teve uma rebelião. E o que a Bíblia fala sobre rebelião? Rebeldia é o mesmo pecado de feitiçaria. Você tem todas, cara. Olha, eu não conheço uma que tipo assim, não, eu quis lutar por uma causa legal, porque eu acho que a mulher não. É todas. É todas. Você pega hoje, né, infelizmente, às vezes uma mulher fala assim, cara, uma mulher, não, eu não quero. Homem, igual você falou no começo, homem nenhum presta. Geralmente, esta mulher que falou isto, você pode puxar o histórico dela, que algum homem o magoou, talvez o espancou, alguma coisa assim. E aí ela generaliza falando que homem nenhum presta. Talvez foi o marido ou o pai, né? Muitos são exemplo em casa. Sim, exatamente. Porque tem muitas hoje que não querem, eu não vou casar. Por que eu não vou casar? Para ter a vida que minha mãe teve? Mas então, é só isso, sabe? Porque o feminismo é isso, é uma rebelião, cara. Não é algo que fluiu, sim, sabe? Não foi algo que fluiu natural e foi criando e foi chegando na sociedade e foi adentrando. Não. Então a pessoa se levanta, se revolta, levanta essa bandeira e acabou, cara. Você está entendendo? E aí, se você falar alguma coisa. E aí, são essas pessoas que hoje estão na nossa sociedade. Sim. Que nós temos que conviver. Né? Que talvez nós temos que conviver lá no nosso trabalho. Com uma mulher que recebeu isso e hoje tem um grande cargo. Como que ela vai ser conosco? Nossa. Sim. Nossa. Entende? Entendi. Assim como um homem também, né? Agora, trate de um sacerdote, tenha um líder sacerdote, que ele teve um princípio. Como que ele vai ser, cara? Você vai amar trabalhar do lado dele. Então, são assim, não tem como. Isso daí cresce e passa. Isso daí pulveriza. E por isso que está essa pulverização hoje. De homens chamado homens banana, porque cresceu assim. O pai está lá na internet e o filho está no outro lado. Normal isso daí para o pai, para o filho. Geração passa rápido, cara. O filho cresceu, ele vai crescer desse jeito. Você vai conversar com o seu chefe lá, ele está mexendo no celular, ele não era para tua cara. Você vai em um consultório, o médico não toca em você, ele continua olhando a tela do computador. Fora os que são online, né, agora. Você vai comprar algo, o cara não te fala bom dia, ele continua olhando o celular, porque o pai já saiu correndo, atropelado quando ele era menino, ele tomando café, o pai saiu atrasado com o paletó, jogou o paletó nas costas, jogou o terno nas costas, entrou no carro, não deu tchau pro filho, ele acha que isso é normal. Gente, chega. Sim. Chega, tá na hora de nós tá na hora de mudar isso. Já passou, cara. E como que você consegue isso sozinho? Não tem como. Não tem como. É a luz da palavra, sabe? Claro que com outros princípios, né? Ah, mas aquele cara é um cara bom. A gente hoje fala de ser bom como se fosse um benefício, mas ser bom não é benefício, ser bom é obrigação. É o mínimo, né? Aquele cara ali é verdadeiro. É obrigação, mas nós chegamos no nível que o cara ser bom hoje é um elogio. Ser verdadeiro é um elogio. Gente, qual que é o nível? É a palavra de Deus. Né? Quando fala lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não estamos falando de uma religião. Quando ele fala, conhecereis a verdade, quem é a verdade? Jesus. João 14,6 diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade.
Então não é uma religião, mas, cara, quando a gente conhece ele, todas as nossas escamas, mano, cai, velho. todas. Porque eu hoje sou o que eu sou por causa que as escamas caíram. Sim. O comedor de farinha aqui porque chegou aqui comendo farinha. Chegou aqui bravo, querendo bater em todo mundo. O cara foi dar paz do Senhor. Pronto, deixa eu aqui, hein? Meu Deus. Paz só se for por você. Eu tô sem paz, mas tô aqui. Não foi comedor de farinha com... Foi. Misericórdia, até armado. Aí meu Deus do céu. as escamas caem, né? O cara chegou Né, Antônio? cheio de, né, tudo... O cara andava com preparado. tiringa, rapaz. O cara andava com tiringa. O tiringa anda com a faca nas costas, ele andava com tiringa. Deus quebrou todas as armaduras, né, irmão? quebrou, cara. Glória a Deus. E assim, aí se levanta levanta até a tese de homem não chora. Homem que é homem não chora. Eu falo, cara, homem que é homem chora sim, porque eu sou o maior chorão que existe. E eu não era, mas quando Jesus, sabe, me pegou ali, cara, ele me batizou num amor, assim, que só em falar dele eu já fico com vontade de chorar. Só de falar, assim, o nome de Jesus, cara. Então, assim, homem, eu tô orando para que nessa conferência você seja batizado no Espírito Santo do amor, que vocês viram o maior chorão. Amém. Sim, sabe? em nome de Jesus. De ouvir falar o nome de Jesus, seu coração já se derreter. Fala, não, mano, é isso, sabe? Que eu sou um desses, cara. Jesus me pegou assim, tipo, pegou o bravão e falou, não, agora você vai ser o que eu quero que você seja. Sim. Sabe? Então isso é incrível, cara. Nós estamos nessa expectativa. Sim. Você que nos ouve aí, essa tem sido a nossa oração, até dentro dos halls de oração, é esta, né? Sim. Que no sábado à noite, ao terminar essa conferência, saiam daqui homens transformados, Sim, né, cara? Sim, aleluia. De dentro para fora. Essa tem Exato. sido a nossa oração, as nossas consagrações, que vem impactar uma sociedade, que vem impactar o seu lar, né, cara? Que venha ter famílias sadias, famílias curadas, igual o Antônio falou, né? Pô, só de falar o nome dele, a gente chora. Cara, isso é a presença de Deus. Nós estávamos numa conferência recente aí, eu sentado ali, cara, do nada eu começava a chorar também, sabe? Então, que isso seja, essa é a nossa oração, que invada o coração desses homens, né? Sim. Que eles sejam mesmo batizados pelo batismo do amor, né? Porque muitos são assim, porque aprenderam assim também, né, cara? Então, assim, essa conferência vai ser uma transformação, vai ser uma metanoia, uma transformação de mente mesmo, né? Exatamente. Se você aprendeu assim, você vai ser mudado, né? Sim. Porque esse jugo vai ser quebrado e o novo de Deus vai vir, né? Então, o Pai vai ser revelado, o Pai vai mostrar essa, né? Venha para cá, venha estar conosco, né? Nessa quinta, sexta e sábado, 17, 18 e 19, né? Isso. O Pai vai mostrar, cara, sabe, o que é ser um novo filho, o que é ser um novo marido, o que é ser um novo empreendedor, né, cara? O que é ser um pai maravilhoso, um esposo. Venha para cá. Sim. Nós vamos estar aqui com o coração aberto, né, para receber. Nós vamos estender os ombros para você chorar, né, e vamos para cima. Sim, sim. Queria trazer uma questão aqui que pode ser, né, eu fico imaginando as dúvidas que podem ter aqui nos contextos, né? Sacerdote solteiro, que a gente falou sobre esposa, a gente falou sobre marido, né? Queria ver, né? Pode ficar à vontade aí, alguém que queira abordar um pouco mais esse tema, porque temos também, né, situações onde a pessoa não tem essa companheira que a gente falou, não tem, né, essa mulher do lado, esse trampolim, mas também são homens de verdade, né? E eu vejo que essa pessoa, ela é uma pessoa cristã solteira, ela é uma pessoa firme solteira, e o casamento abençoado é o reflexo disso, né? Eu vejo que a base construída começa antes,
né? O verdadeiro homem, né? Ele tem que ser antes desse matrimônio, né? Então eu queria, né, com vocês aí, que vocês compartilhassem um pouco sobre essa questão. O que a gente fala para essas pessoas também que virão vir, essas pessoas que estarão conosco, sabe? Sobre, cara, você também faz parte de tudo isso. Só para deixar ciente. Sim. Eu vejo quando a gente fala assim de família, né? Por mais que você ainda em algum caso não tenha ainda essa família de ter uma esposa, né? Já tem que pegar as lições e já entender, poxa, eu vou assumir esse papel um dia. Já pode começar agora, desde já o compromisso de ser homem. Mas assim, falando até um pouco no contexto do jovem, a gente falou do homem chorar, né? De esse coração duro. Mas eu vejo que como que você vê que assim que Jesus ele é a dose certa. Porque muda, né? De geração para geração, o contexto ele é um. Então a gente teve aqui uma vivência, né? A gente já acostumou, cada um teve uma criação. E muitas vezes a maioria, né, da nossa parte foi aquela criação mais dura de falar que o homem não chora, né? Ter esse coração. Mas é difícil até de se arrepender, de se prostrar. E precisa dessa sensibilidade. Mas eu vejo que a geração mais jovem, talvez está sendo justamente o oposto. É uma geração que, na verdade, chora, mas chora por qualquer coisa. Né? Você não pode liberar ali uma palavra de confronto que já sai, né, ali desabafando, já sai com a cara virada para você. Então, eu vejo assim, um caminho é começar a pedir, porque o pai, ele também é esse pai que te adota como um filho, né, recém-nascido, mas ele é um pai que chama para a mesa também aqui. Vamos decidir os negócios do pai? Agora é assunto de homem. Né? Então, eu acredito que buscar essa maturidade também em Deus. Então, enquanto jovem, enquanto ainda não chegou na fase do casamento, até o jovem que está casado há pouco tempo, no meu caso, a gente tem que buscar sempre essa maturidade em Deus. Né? Tá sempre buscando esse discernimento, né, desse equilíbrio, né, de saber ali os momentos de, vai ter um momento que o pai vai me chamar para esse lugar mais íntimo, mas vai ter um momento dele também vai vir com confronto, né, vai vir com a palavra mais dura. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente continuar esse rompimento, esse crescimento no reino de Deus. Sim. Uau. Eu também sou casado recente, então, quando eu era solteiro, eu tive que aprender muita coisa. Porque, assim, eu vim de um padrão que era totalmente oposto, né? Você vai, faz e tá tudo certo. Só que aqui na IBAN eu tive que aprender, até pelos princípios da palavra. Então, eu fui um cara que, tipo assim, eu primeiro precisei me casar com um noivo, sabe? Para se tornar um noivo perfeito. Então, eu fui buscar esse relacionamento onde minha esposa hoje, lá atrás, ela não queria nem me ver, cara. E foi num lugar, num monte, você viu a posição que eu tava num lugar orando, onde ela falou, vejo Cristo em você. Então, eu acho que, primeiro, um solteiro, cara, tem que trazer essa essência da pessoa que Deus preparar para ela. Ela não vê simplesmente a pessoa, mas vê o que a pessoa carrega, uma presença de Deus. Que sabe que uma pessoa cheia da presença de Deus vai fazer ela feliz. Não tem como, né? Que, assim, cara, o nosso papel como sacerdote, como marido, é fazer nossa esposa feliz, né? E você tá dentro de um lar que você construiu, igual o Juninho falou, você construiu isso antes. Quando você chega, você passa 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, a sua esposa, a fala ainda é a mesma. Vejo Cristo em você. Uau. Cara, isso é incrível. Mas algo que você construiu lá atrás, quando você era solteiro. Então, isso é muito importante. Que o jovem, ele venha mergulhar aqui, ó. Tá aqui, cara. Tá tudo aí. Cara, se apaixona por Cristo, você vai ver, mano. Seu casamento vai ser... Cara, não tô dizendo que vai ser só alegria, não, mas você vai saber lidar com os desafios. Sim. Porque você tá em Deus, então não tem o que temer, sabe assim? Isso aí, cara. Quando diz assim, né? Tem um ditado que diz assim: quando você está preparado para ter uma empresa, o dia que você ser um funcionário e tratar a sua empresa como a sua, o dia que você honrar a empresa que você trabalha como os próprios donos, você está preparado para ser a sua, né? E como que você será um sacerdote segundo o coração de Deus, um sacerdote casado, que a tua esposa vai te honrar, o dia que você honrar a Deus sendo solteiro. Sim. Porque nós temos visto uma geração, não, eu sou solteiro e isso, aquilo, mas o que o apóstolo Paulo fala? Solteiros
cuidem da obra de Deus. E os casados, cuidem das vossas famílias. Então, o que acontece? Nós temos visto os casados querendo cuidar da obra de Deus e o solteiro querendo casar, querendo cuidar de família sem cuidar até dele. Então, a sua semente começa solteiro, cara. Cláudio Duarte fala uma palavra muito legal, já vi várias vezes ele ministrar sobre isso, né? Quando eu devo casar? Porque muitos querem casar para ser feliz. Mas ele fala assim, cara, case quando você estiver na sua extrema felicidade solteiro. Uhum. Cara, eu não tenho mais o ápice da felicidade. Tá ouvindo aí você que tá aí, né? Na porta filmando, né? O cara que tá filmando ali que é solteiro ainda. Nosso bastidor aí, né? Então seja feliz, jumento velho. Aí ele fala, quando você for extremamente feliz, aí você casa, cara. Entende? Então, esse sacerdócio, você precisa vir para cá. Porque, não, né, um exemplo, vamos só no worship, né, worship aqui, porque agora vamos adorar. Não, você tem que se posicionar, né, porque a Bíblia fala de longevidade para aqueles que honram pai e mãe. Então, o princípio é de você solteiro, cara. Então, viva o melhor do seu solteiro, se envolva na obra. Eu sou testemunho de vocês. Hoje, com certeza vocês têm desafios, mas eu posso ver a felicidade no rosto das esposas de vocês, né? E posso ver a felicidade de vocês. Mas, cara, eu acompanhei um pouquinho de vocês e via vocês entregues. Então, não tem como, sabe? A colheita de um sacerdote casado, de um lar bom, quando você semeia? Sendo solteiro. Entendeu? Lembro do Robinho, lembro do Juninho aqui, cara. Quantas vezes vindo do CDHU para cá na caminhada, cara, de dia, de tarde, estava sempre envolvido aqui, né? Robson, Antônio é um vamos dizer aqui, dos mais recém-chegados. Cara, esse cara tá entregue. Às vezes eu chego aqui na igreja, bato o alarme tá desalarmado. Chego, ele tá sentado no tapete ali, entregue. Casado? Não, já era assim, solteiro. Sim. Quando você teve o encontro no monte, você estava solteiro ou casado? Tava solteiro. Solteiro. Tá entendendo? O cara estava buscando. Então, foi a semeadura solteiro. E teve uma colheita extraordinária casado. Então, não espere você, para mim, eu vou ser o sacerdote, porque o dia, né? O dia que eu casar, não, eu vou ser assim o dia que eu tiver a minha empresa. Aí eu vou ser o melhor patrão. Não, seja o melhor lá. Sim. Sabe? Então, seja o melhor, seja feliz, solteiro, seja um sacerdote, se entregue, ame, honre, sabe? Semeie na vida dos seus pais, que você não tem como, vai colher. É automático. Você vai colher, cara. Eu vejo isso em vocês. Vocês colheram assim, né? São exemplos aí. Por quê? Hoje, dessa colheita? Porque lá atrás houve uma semeadura. Sim. Então, eu resumo nisso daí. Robson, glória a Deus. Né? Não espere, é agora. Né? Uma conferência dessa. É para homens o quê? Casados? Não, é para homem. Se lá no sua certidão de casamento tá lá, né? Certidão de nascimento, tá lá. Sexo masculino. Vem pra cá. O convite tá aí. Vem. O convite tá lá. Tá lá, certidão. M. Venha. Vem. Né? Venha. Falar um negócio desse daí, o Samuel vai querer vir. Não, pai, minha certidão tá M lá. Vai ter comida, eu tô lá. Mas é isso daí, venha pra cá. Sim, com certeza, né, Robson? É isso que a gente... Com certeza. Eu creio que... Pode continuar, pode filmar. Não é. Creio que daqui sairão, né, filhos transformados, né? Pais transformados, irmãos, amigos, patrões, sabe, colaboradores. Então eu vejo que todos esses, né, que a Bíblia fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Então todas essas pessoas, né,
que entendem essa revelação que vai acontecer, sabe? O Pai vai ser revelado. Ah, Rob, vocês estão firmes aí. Cara, vai ser revelado. Amém. A palavra de Deus já se renova pela manhã. Imagina, olha a possibilidade que Deus nos mostra de que Ele também vai se revelar tremendamente pra gente. Uau. Sabe? Então eu creio, cara, eu creio que vai ser impactante demais, né? Vejo que como a gente está englobando todos, né? Para que a gente tenha em vários pontos, igual a Bíblia diz, brilhem como as estrelas do céu. O céu, ele é uma imensidão, cara, escura, e o que se destaca? As estrelas, né? Então eu vejo que esse brilho é o que Jesus irá fazer, né? Eu vejo que esse brilho é a lâmpada para os nossos pés, né? A luz para o nosso caminho. Eu vejo que Jesus está fazendo a gente levantar, levante-se, resplandeça a sua luz, né? Creio que vai ser demais, né? Então englobando toda essa galera, né? Para que daqui já saiam pessoas firmadas, para que se vão começar projetos, comecem bem, se estão no projeto, se firme, né? Então vejo que Deus nessa multiforme vai fazer grandes coisas. Amém. Né? Amém. É isso aí. Isso aí. Pode falar, pastor. Não, eu creio que vão sair sacerdotes mesmo, né, posicionados Sim. deste lugar, né, com a revelação mesmo do Pai. Sim. Né, não é do Pai o mostrar, né, por dentro quem é você, o que você tem, a sua capacidade, e eu creio neste novo tempo. Sim. Faltando aí alguns dias ainda para terminar 2022. Sim. Eu creio Amém. numa dinamite, numa explosão Glória a de Deus. sacerdotes Sim. posicionados. Sim, em nome de Jesus. Eu creio aí que a gente vai entender que pega essa bravura, essa força para lutar contra o mal. Sabe, a gente vê que a posição de um homem de Deus é rendido, né, é firmado em Deus, seguindo essas questões que a gente comentou aqui, né, baseado na palavra de Deus. Então a gente vê que não é um posicionamento correto e todo armado, né, diante de Deus, né? Então Deus, ele não é um pai que fala vai, vai, vai. Ele é um pai que fala vem, porque ele já passou por o que a gente passa. Então ele está à nossa frente dizendo vem. Uau. Sabe, o mundo, cara, eu já venci. Vocês farão obras maiores do que eu. Então eu vejo que Jesus está falando vem. Amém. Né? Então, para os bons entendedores, vem. Vem. 17, 18 e 19, né? Temos aqui... Olha lá, né? Pastor Davi Lago aí, um homem de Deus. Sim. Né? Um pastorzão de família, né? Um grande sábio na palavra, um professor, sim, né? Um mestre. E pastor doutor Jonatas Leônio. Sim, do Jesus né? Cop. Cara, com uma palavra mesmo. Sim, sim. Né? Revelando tanto o espiritual, mas a parte fisiológica desse cara tem uma palavra, né? Eu vejo os podcasts dele com o Douglas, né, do Jesus Cop, e ele traz essa questão, né? Ele revela Deus através da ciência, que saiu dele também. Sim. Sabe? Ele fala de alguns organismos nossos e a palavra através... Cara, é incrível. É incrível. É incrível. Vai ser sobrenatural. E aí, né? às vezes, a gente fala assim, né? Poxa, mas como a ciência não tem a ver com Cristo? Mas ele que formou, cara. Sim. Como... um exemplo, quem cria um software... Ele sabe todos os detalhes do software. Sim. Né? Como quem cria o corpo humano não sabe sobre o corpo humano? Sim. Hã? Tô entendendo. Não é muito louco? Sim. Ah, não, mas não, tá tudo ligado. E este homem, né, ele traz muito essa revelação, né, do corpo, né, da parte humana, fisiológica, mente, né, da anatomia, da alma, do emocional, né,
do psique aí, o cara revela tudo, tá aí. Então, cola com a gente, galera. Sim. Vai ser bênção. Sim, com certeza. Queria pedir para vocês aí que vocês deixem uma palavra para esse pessoal. A gente já deixou, na verdade, né? Já tá deixando aí, meu Deus. O convite está sendo feito aí demais, então a gente só tá reafirmando essa expectativa de que Deus não tem um limite, cara. Ele pode fazer grandes e vai fazer grandes coisas. Eu creio. Então, queria falar para o Antônio, deixar uma palavra aí pro pessoal, né? A gente pode saudar o pessoal, irmão. Galera, é o seguinte, como já vem sido benção todos esses encontros que a gente faz de homem, né? Eu acredito que dia 17, 18, 19 não vai ser diferente. Só que eu acredito num derramado, como eu falo aqui, eu tô repetindo isso, cara. Vai ser um derramado de Deus, onde muitas áreas do homem vai ser tratada. Então, eu encorajo você, venha, cara. Cara, esquece hora extra, sabe? Esquece tudo que vai te atrapalhar, cara. Foca na conferência, vem receber, vem com o coração disponível. Fala assim que você colocar o pé aqui nessa igreja, fala, eu me rendo, Senhor. Então, deixa que Ele vai fazer. Ele vai curar, só vem. Sim, com certeza. Uau. Vamos que vamos, a gente aguarda vocês aqui. Compartilha aí esse podcast, Sim. compartilha, né? Esse tempo aqui, a mesa. Isso é profético, isso é bom. Precisamos fazer mais, né? Compartilhe e com certeza você será muito abençoado e abençoa outros homens também, né? Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser aquele que vai na frente levando a arca, sendo aquele que vai conduzir toda a sua casa, toda a sua família, né? Então, Deus te abençoe e a gente aguarda aí você, dia 17, 18 e 19, para esse tempo abençoador. Sim, inclusive compartilha também, tem a nossa live, 00:12, né? Todos os dias aí até a conferência, então fique atento aí. Mais um convite, mais uma participação aí para o pessoal estar se achegando também nesse tempo, no perfil do Apóstolo Brandão, né? Então a gente sempre deixa ali firmado ali para o pessoal. Na verdade, a live provavelmente vai estar salva, né? Sim. Como já vai ser Ele durante postou a algumas. conferência. Aí depois você acessa lá o Instagram do Apóstolo, vai ter todas as lives lá salvas. Mas é isso, a gente... Esse tema, né, mostra-nos o Pai. Eu acredito que foi aquilo que Jesus mais veio fazer nessa terra, revelar o Pai. Né? Ele veio para fazer aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele disse, né, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer nesses dias. As pessoas vão ter esse encontro com o Pai e vão ter a sua vida transformada, né? Creio que foi um novo tempo, um novo formato aí de podcast. Compartilha. Sim. Mais uma vez. A gente vai gravar outros aí. Eu creio que vão surgir muitos temas aí que a gente vai ser muito abençoado. Agradecer ao Bruninho aí, também está aí nos bastidores, nos ajudando. Menino! Queria até aproveitar e chamar ele aqui na fogueira. Chega aí, Turi! Dar uma saudação aí. Só não vai derrubar as coisas, irmão. Meu Deus, trabalho. os fios aí. Também, o Bruninho vai compartilhar aqui algo também, a gente já vai encerrar. Aqui, Turi. Nosso técnico aí, ó. Aí, ó. O solteiro que eu falei que tem que ser feliz, é esse aí, ó. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente fiquei ali no fundo aí, a gente foi aprendendo bastante já. Parece que eu tive já uma pré-conferência aí. Né? Glória a Deus. Porque, sendo solteiro aí, eu tô aprendendo a como me posicionar no papel que eu tenho que estar hoje, né? E a gente já vai absorvendo coisas que a gente pode viver lá na frente. Então, tô com muita expectativa. Essa é a palavra. E eu queria convidar você que tá solteiro, não vem achando que é só rede para homem casado. A gente vai vendo assim a estrutura inicial aí, mas cola na conferência que Deus tem algo incrível para sua vida aí, amém? Com certeza. Em nome de Jesus, esse abençoado, esse tour é o multiforme também. Lembrando que a conferência não tem um valor, né? Exato! Então é free 0800, meu Deus do céu. Só vim. Só venha como estás, irmãos. E não precisa de fazer inscrição, né? Teve algumas que tinha que fazer uma inscrição, uma pré-reserva, essa daí. Não. Só chegar aqui na IBAN, alguma dúvida, coloque lá, né, no Google Maps lá, sim, no Waze, né? Igreja Batista Apostólica
para as nações e você vai chegar aqui. Sim. Onde que você vê uma labareda no teto, é aqui que você vai colar e vai ser muito, muito abençoador. Glória Ver a um Deus. monte de louco rugindo, né? Segue o som. Segue o som. Exatamente, né? Inclusive num livro que diz isso, né? Em uma nação que teve um avivamento, que eles perguntavam como que fazia para chegar nesse lugar. Eu não me recordo bem, mas parece-me que falava isso. Olha, siga, eu não lembro se era o som ou siga o fogo que está queimando, algo assim. Uau. Os caras falavam, como que faz para mim chegar naquele lugar? Né? Uma igreja que teve uma explosão de avivamento, não me recordo o nome. Então, Uau. assim seja conosco aqui também, né? Em nome de Jesus. Encorajamos vocês aí para estar chegando com a gente aí nesse tempo incrível, né? Esse start, essa conferência primogênita. Amém, aleluia, glória a Deus. Nasceu, não está nascendo, já nasceu, né? Então, vocês aí estejam com a gente. Queria agradecer vocês, né? O Turi, o Juninho, Samuca. Né, Samuca? É nóis, mano. Filhão do pastor, Dela, pastorzão, sem palavras aí pra vocês aí, né? Palavras Tamo abençoadas. Que tempo incrível, que tempo de mesa satisfatório estar aqui com vocês. Amém. Eu garanto que foi um alimento para todos nós, né? Uma edificação para o nosso templo, né? E uma empolgação também feita aí para a gente estar nesse tempo aí, nessa conferência e também nos outros dias. Eu espero ter mais tempo de mesa com vocês, em off, aqui também em live, enfim, estaremos aí, beleza? Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês também. Estejam com a gente em nome de Jesus na conferência. Mostra-nos o Pai.